Olá, o meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo e a mais um episódio do podcast Vida Sem Limites. Hoje eu quero-vos falar sobre algo que eu tenho vindo a falar ano após ano, que é a questão, ou a importância, vamos dizer assim, da gratidão nas nossas vidas. Eu costumo afirmar que quanto mais grato eu sou, mais motivos a vida me dá para agradecer. Ou seja, é um ciclo interminável. Gratidão gera gratidão ou atrai gratidão. Mas o que é que acontece quando nós somos ingratos? Acontece exatamente o oposto. Cada vez mais a vida me traz motivos para reclamar, para ser ingrato. Ok? E porquê é que eu estou a falar sobre este tópico nesta fase? Como todos sabem, nós estamos a viver uma situação de conflito aqui na Europa, portanto a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, e isto está a afetar a nossa vida. E embora eu saiba que grande parte dos meus seguidores aqui no canal e mesmo no podcast que me vê a partir do Brasil, isto vai ter impacto mundial. Estamos a falar no custo de vida, estamos a falar no estilo de vida, no acesso a determinados bens, muita coisa vai mudar nos próximos meses. E eu espero, muito sinceramente, estar equivocado, mas eu acredito que vamos passar por uma fase difícil, mais difícil do que nós passamos com a pandemia, ok? E precisamente por isso, uma das coisas que eu tenho percebido que está a acontecer cada vez mais é uma postura de ingratidão. As pessoas a reclamar, por exemplo, neste momento em Portugal, pelo preço dos combustíveis, pelo preço da alimentação, portanto, dos alimentos que vão ficar mais caros e que já estão a ficar mais caros. Tudo isto está a mudar um pouco aquilo que é a mecânica do nosso dia-a-dia. E eu digo muitas vezes que nós falamos de barriga cheia, como se costuma dizer. Porque a grande verdade, e não querendo de forma alguma estar aqui a desmerecer os objetivos e as metas e os sonhos que cada um de vocês tem, eu acredito que nós estamos muito mal habituados. Porque, de facto, nós nunca tivemos tanta qualidade de vida como temos hoje. E a grande maior parte das coisas são coisas com um valor ínfimo, ou seja, um valor muito simbólico. Isto significa o seguinte: se nós formos a comparar o estilo de vida que nós temos hoje, um estilo de vida, vamos dizer assim, básico, com o estilo de vida, por exemplo, dos nossos avós, nem vou falar dos pais porque é relativamente recente, dos nossos avós, nós vamos perceber que eles não tinham acesso a mais de metade daquilo que faz parte da nossa rotina diária, ok? E nós hoje, faltando um pequeno elemento dessa rotina, nós imediatamente achamos que é o caos, entramos em pânico, não é? E começamos a manifestar, ainda que de forma inconsciente, mas automática, ingratidão. Então aquilo que eu tenho visto é constantemente e semana após semana, e à medida que este conflito armado aqui na Europa vai também ganhando outras proporções, vejo as pessoas a assumirem uma postura de ingratidão, mesmo pessoas que têm consciência de que serem ingratos apenas lhes traz mais motivos de ingratidão, ok? Então vou-vos deixar aqui, esta semana, e este vai ser um conteúdo bastante simples, com uma sugestão, um exercício, vamos dizer assim. Porque eu acredito que este exercício, pelo menos a mim, desde criança, que me tem ajudado muito, muito, muito a manter os meus níveis de gratidão elevados e muitas vezes a cortar, quando eu estou a começar a sentir que estou a ser ingrato, a cortar imediatamente esse ciclo, a mudar o meu alinhamento, a mudar a minha vibração, que tem a ver com vocês saberem ou beberem da sabedoria daquelas pessoas com muita experiência de vida. O que é que isto significa na prática? Todos vocês, sem exceção, têm alguém mais velho na família. Alguém que vamos dizer que é um ancião, não é? O avô, o bisavô, ou algum vizinho, um tio, uma pessoa que já tem muita experiência de vida. Porque nunca se esqueçam, nós podemos ter muito conhecimento, ou seja, saber muita coisa, e apenas somos pessoas inteligentes ou pessoas com algum tipo de base de conhecimento. Mas a sabedoria vem da experiência, ok? E os nossos avós, os nossos bisavós não tinham acesso aos livros de autoajuda, não tinham acesso às palestras, aos seminários, portanto nós temos isso tudo muito facilitado hoje em dia. E havia um exercício que eu fazia de forma totalmente inconsciente, portanto nunca foi programado ou nunca foi determinado que tinha esse objetivo para me sentir grato, mas eu fazia-o de forma automática, vamos dizer assim, intuitiva. Quando eu era criança, e estamos a falar aqui numa idade de entre os 8 e 14 anos, sensivelmente, eu tinha um estabelecimento comercial no prédio onde eu vivia, aliás, ao lado, um café, não é? Portanto, que tinha muito tráfego, ou seja, muita gente a frequentar. E o que acontecia é que à noite, depois de fechar o café, eles faziam jogos de cartas, não é? Gostavam de jogar cartas.
E, normalmente, as pessoas que ficavam a jogar cartas eram pessoas sempre acima dos 65, 70 anos, não é? Vamos dizer assim, lá está, essas pessoas sábias. E algo que me deliciava e que me apaixonava era estar a ouvir as histórias de vida daquelas pessoas. Eu ficava ali, e como era bem ao lado de casa, os meus pais deixavam, e até porque o dono do café era um vizinho, eu ficava ali a beber daquela sabedoria. E quando eu ouvia aquelas histórias e fazia o termo de comparação, porque eu acredito que esta questão da gratidão ou da ingratidão é tudo uma questão de perspectiva. Nós mudamos a perspectiva com que nós vemos as dificuldades que estamos a viver ou que vamos viver no futuro. Eu acredito que quando eu ouvia aquelas histórias e pensava, bem, eu hoje tenho tanta coisa à minha disposição, e vejam bem que eu cresci na era em que estavam a começar a surgir os computadores, em que surgiu a internet, e a grande parte das gerações mais recentes já nasceu com tudo isso à sua disposição. Portanto, eu acompanhei essa evolução, não é? Na minha altura ainda se brincava muito sem recurso a jogos e etc. Portanto, eram jogos, vamos dizer assim, criados por nós, não é? O jogo de esconde-esconde, como se fala no Brasil, o jogo do apanha, não é? O jogo do peão, do papagaio ou da pipa, no que está no Brasil. Portanto, nós criávamos brincadeiras com coisas gratuitas, portanto nós não tínhamos acesso a muitas coisas na altura, ok? E quando eu ouvia essas histórias do passado, essas histórias das pessoas mais velhas, eu ficava deliciado. Porquê? Porque percebia ali, em primeiro lugar, uma questão de criatividade, ou seja, face à escassez, as pessoas conseguirem encontrar abundância dentro da escassez e conseguiam criar ali uma série de recursos para ter entretenimento, para ter ligação com a família, em momentos valiosos e felizes com a família, momentos ricos. Mesmo em relação à parte da alimentação, as pessoas cultivavam os seus alimentos, a grande maioria pelo menos, em casa, tinham um quintal, que tinham as verduras, que tinham essas coisas todas, as frutas e etc. E nós hoje é muito cómodo chegarmos a um supermercado e termos tudo à nossa disposição, não é? E óbvio que com isto eu não estou a dizer para você fazer uma horta biológica, não é nada disso. Aquilo que eu estou a dizer é que quando nós escutamos as vozes daquelas pessoas já com muita experiência de vida, nós podemos realmente estabelecer aqui um termo de comparação e pensar: se aquelas pessoas viveram vidas felizes, viveram vidas preenchidas, viveram vidas onde se sentiam realmente em paz, onde se sentiam plenitude, com tão pouco, e nós hoje que temos tanta coisa à nossa disposição, estamos constantemente a reclamar de que temos pouco, não é? Através dessa mudança de perspectiva, nós começamos a perceber de que forma nós podemos utilizar a sabedoria das pessoas mais velhas para o nosso presente e para o nosso futuro. Porque algo que eu vos posso afirmar na primeira pessoa é que sempre que eu ouvi essas histórias, e isso moldou um pouco daquilo que foi a minha adolescência, fez com que eu tivesse uma perspectiva totalmente nova de tudo aquilo que eu tinha na minha vida. E ter sempre também a capacidade, porque eu acho que é algo que nós estamos a perder, de nos adaptarmos às circunstâncias. Ou seja, é muito mais fácil nós vermos a população hoje que está habituada a ter um estilo de vida, que quando falha um elemento desse estilo de vida, a entrar em pânico, não é? E no passado, os nossos avós, bisavós e trisavós tinham uma capacidade de adaptação a uma nova circunstância absolutamente fantástica, coisa que nós perdemos ao longo do tempo. Ok? Então, a sugestão que eu tenho para si esta semana, que é uma coisa muito simples, é você realmente tentar perceber como é que foi a vida do seu avô, como é que foi a vida do seu bisavô, do seu tio mais velho. Faça com que eles partilhem, ou sugira, ou peça para que eles partilhem histórias de vida. E tente perceber, ok, ele está a partilhar comigo uma história de vida e muitas vezes até dificuldade. No caso aqui de Portugal havia guerra e tudo isso, nas colónias, nas ex-colónias. No caso do Brasil também, situações muito difíceis no passado, nas transições da moeda, do cruzado para o cruzeiro, para o real, houve fases muito difíceis, a inflação muito elevada e tudo isso. E as pessoas sobreviveram, e as pessoas conseguiram prosperar. E nós fazemos aqui essa pergunta: porquê é que nós estamos constantemente estagnados, sobretudo emocionalmente, não é? Estamos aqui reféns destas alterações que estão a existir à nossa volta e não aprendemos essa capacidade fantástica de adaptação das pessoas do passado, das pessoas mais velhas, que têm realmente essa experiência, essa sabedoria, que com certeza tiveram receio na altura em que os problemas surgiam, mas que conseguiram dar a volta por cima, não é? E nós podemos aprender com essas pessoas.
E eu acredito que falar com pessoas mais velhas, ouvir essas histórias e pensar de que forma nós podemos transportar essa sabedoria para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para aquilo que estamos a passar nesta fase, de que forma nós podemos alterar aqui a nossa postura de ingratidão para uma postura de gratidão. Porque, mais uma vez, ainda que nós todos estejamos a passar por momentos difíceis, ainda que possam existir aqui alterações no nosso estilo de vida e temos que fazer algumas cedências, nós temos que ser plenamente gratos, porque nós temos, mesmo assim, ainda que com algumas restrições, nós temos um estilo de vida com uma qualidade absolutamente extraordinária. E não existia isto no passado. Aquilo que nós hoje vemos como um dado adquirido nem sequer existia, não tinha sido inventado no passado. E as pessoas tinham qualidade de vida. Portanto, eu acredito que nós, enquanto humanidade, enquanto grupo global, vamos dizer assim, eu acho que nós temos realmente que ver aqui as coisas sobre uma perspectiva nova, sobre uma diferente ótica. Ainda este fim de semana tive contacto com muitas pessoas e várias gerações e percebi precisamente isso. De geração para geração nós vamos perdendo essa capacidade para sermos pessoas gratas. Nós cada vez vamos reclamando mais, exigindo algo por direito, quando na verdade nós fazemos muito pouco por isso, não é? E este vídeo não é um vídeo pessimista, ou este episódio não é um episódio pessimista, é um episódio apenas realista. Nós temos que perceber que as coisas estão a mudar e somos nós também que temos de mudar. Ou seja, se as circunstâncias à nossa volta mudam, nós não podemos permanecer iguais, porque senão vamos estar em total desequilíbrio. Então compete-nos a nós também mudarmos, não necessariamente para pior, exatamente o contrário, mudar para melhor, ter uma perspectiva diferente. E é isso que eu vos peço esta semana. Conversem com pessoas mais velhas, tentem beber das histórias deles, aprender com a experiência deles, de alguma forma colher um pouco dessa sabedoria, para vocês porem em prática nos dias de hoje, porque eu acredito que se vocês tiverem essa capacidade e fazerem aqui esta comparação entre aquilo que era qualidade de vida no passado e que é hoje qualidade de vida, vocês percebem que nós hoje estamos muito mais dependentes. E sobretudo, e aquilo que eu tenho tentado inclusive com os meus clientes, é criar independência, não é? Nós conseguirmos ser felizes independentemente do tipo de circunstâncias que nós temos à nossa volta e no mundo, não é? E acredito que isso pode fazer toda a diferença. Então faça esse exercício, faça essa dinâmica, converse, deixe as pessoas partilharem histórias, partilharem experiências e tente aprender com elas. Porque eu acredito que nós podemos tirar um curso superior, nós podemos estar na escola e estarmos a fazer formações técnicas e etc. Mas aquela sabedoria que nós precisamos e que nos vai ser extremamente útil no nosso dia-a-dia é aquilo que nós chamamos de escola da vida, não é? Isso nós podemos ter a partir da nossa experiência, das nossas vivências e também a partir das experiências dos outros. Por isso é que é tão interessante nós estudarmos a biografia, por exemplo, de pessoas proeminentes na sociedade, para percebermos o que é que elas conseguiram fazer, de que forma elas se posicionaram, qual era o tipo de alinhamento, qual era o tipo de mindset, o tipo de mentalidade, para que elas conseguissem superar os seus desafios. E eu acredito sempre que o sucesso, a harmonia, o bem-estar e a riqueza deixa pistas, não é? E nós, se soubermos aproveitar essas pistas e aprender com elas, nós conseguimos transportar isso para a nossa vida e conseguimos prosperar. Porque ainda que muita gente neste momento acredite que nós vamos entrar num período de escassez, eu acredito que este período, que globalmente possivelmente será de escassez, poderá ser um período de muita prosperidade, se nós realmente estivermos no alinhamento certo. Então, faça esta dinâmica. Partilhe, por exemplo, a história que você ouve o seu avô contar mais vezes e que foi útil para si na sua vivência, no seu dia-a-dia. Deixa aqui nos comentários. Eu acredito que esta própria partilha e fazermos este intercâmbio de sabedoria uns com os outros, que pode ser extremamente útil. Eu tenho as minhas histórias, aprendi muito com os meus 4 avós. Infelizmente, nenhum deles está entre nós neste momento, mas ainda hoje, no meu dia-a-dia, eu me recordo de muitas coisas que eles me contaram, muitas coisas que eles viveram e ponho em prática. E acaba por me ajudar também a manter o meu alinhamento. Então aprendam com os antigos, aprendam com as pessoas mais velhas. Elas têm aquilo que nós chamamos de sabedoria, têm a escola da vida toda, não é? Um mestrado, doutorado, a pós-graduação na escola da vida, e eu acho que isso vai ser extremamente útil nesta fase tão instável e tão conturbada que todos nós estamos a viver.
Se é a primeira vez que chegou ao canal, não se esqueça, faça a sua inscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Não se esqueça que a semana passada publiquei um desafio que vos vai ajudar a vocês prosperarem financeiramente, ou seja, numa fase em que nós precisamos realmente de aumentar os nossos rendimentos. Eu acredito que o desafio para atrair dinheiro rápido em 30 dias que eu publiquei que vos vai ser extremamente útil. E convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.